Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje chegamos ao dia 142 da nossa jornada de 180 dias rumo à liberdade. E o tema de hoje é inconfundível. E novamente eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já ficou em dúvida se uma determinada direção vinha realmente de Deus? Talvez você tenha pensado: será que é Deus falando comigo? Ou será apenas a minha vontade? Ou será outra voz tentando me convencer? E se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Mas existe uma verdade muito importante. Guarda essa frase: quanto mais conhecemos o pastor, menos confundimos a sua voz. Nos últimos dias, nós aprendemos que a voz de Deus é o nosso ponto de referência. Ela cria, ela define, ela acalma, ela ressuscita, ela destrói aquilo que tenta nos afastar do Senhor. Mas surge uma pergunta: como reconhecer essa voz em meio a tantas outras? Jesus respondeu isso em João, no capítulo 10. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Perceba, Jesus não disse que suas ovelhas vivem confusas. Ele disse que elas reconhecem a sua voz. Por quê? Porque existe relacionamento. A ovelha convive com o pastor. Ela aprende a identificar a sua voz, os seus passos, a sua maneira de conduzir, a sua direção. Quando o estranho aparece, ela percebe que aquela voz não pertence ao seu pastor. O problema é que, muitas vezes, nós queremos reconhecer a voz de Deus sem cultivar intimidade com Ele. Queremos discernimento sem comunhão. Queremos direção sem relacionamento. E isso não funciona. Ninguém reconhece facilmente a voz de alguém com quem quase nunca conversa. Quanto mais tempo passamos com uma pessoa, mais familiar sua voz se torna, não é mesmo? E com Deus acontece da mesma forma. Quanto mais lemos a Bíblia, mais conhecemos o caráter do Senhor. Quanto mais oramos, mais nosso coração aprende a distinguir a sua direção. E existe um teste que nunca falha. Deus jamais falará algo que contradiga aquilo que ele já revelou nas Escrituras. A palavra de Deus é o filtro para todas as outras vozes. Se uma ideia, um conselho ou um sentimento entra em conflito com a Bíblia, não vem de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é tão importante. Nem sempre teremos uma Bíblia aberta diante de nós quando a tentação surgir, mas a palavra gravada no coração estará disponível em qualquer lugar. Foi exatamente assim que Jesus respondeu às tentações no deserto. Cada ataque do inimigo foi respondido com a palavra de Deus. Esse é o nosso exemplo. Hoje eu quero propor um desafio com você. Reserve um tempo para conhecer mais o seu pastor. Leia a Bíblia diariamente, medite nela, memorize versículos, converse com Deus em oração. Quanto maior for a intimidade com Ele, mais clara será a sua voz. E agora, faça essa oração comigo. Pai, eu desejo conhecer cada vez mais a tua voz. Livra-me do engano e ajuda-me a discernir aquilo que vem de ti. Dá-me amor pela tua palavra, fome de aprender e um coração disposto a obedecer. Que eu caminhe todos os dias em comunhão contigo, reconhecendo a tua voz do meu bom pastor. Em nome de Jesus, amém. E depois de fazer essa oração, guarda essa frase: a voz de Deus nunca muda. Quem precisa amadurecer na escuta somos nós. Repete isso e vive isso, porque isso, muda tudo. E lembre-se, a melhor maneira de não ser enganado não é estudar todas as vozes falsas, é conhecer profundamente a voz verdadeira. Quanto mais você conhecer Jesus, menos espaço haverá para confusão, ok? E se você precisa de ajuda, lembre-se, não caminhe sozinho. Nos procure, fale conosco.
Nós somos do Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. E que Deus te abençoe.